Porque a obra de Deus não pode parar, né? A obra de Deus não pode parar. E nós estamos com o projeto da África, nós estamos também com um projeto agora do verdadeiro sentido da Páscoa, que é um evento que vai ser feito lá no Amazonas. Nós temos que pagar ainda o pedreiro da reforma da casa do nosso casal de missionário. Então, eu estou com muito trabalho esses dias do projeto Arrependa-se. E essa obra não pode parar. Amém? Irmãos, abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2. E nós vamos pregar sobre Esmirna hoje. Esmirna. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Irmãos, ontem a gente falou sobre Éfeso, e hoje nós vamos falar sobre Esmirna, que é a segunda carta, é a segunda igreja citada na carta que foi reenviada às 7 igrejas. Para você que não assistiu ontem, eu expliquei que quando nós estudamos sobre a carta às 7 igrejas, a gente tem que entender Apocalipse capítulo 1, versículo 11, que foi um livro escrito às 7 igrejas. Então, foi uma carta direcionada às 7 igrejas. As 7 igrejas recebeu a mesma carta, a mesma mensagem. E para você entender isso, por exemplo, a igreja de Éfeso, o anjo recebeu, que é o pastor, a carta, e ele leu para Éfeso o que estava acontecendo em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Filadélfia, em Sardes, em Laodiceia. O pastor de Pérgamo leu o que estava acontecendo em Pérgamo, em Éfeso, em Esmirna, em Tiatira. Então, foi uma carta escrita às 7 igrejas. Uma carta escrita às 7 igrejas. Segunda coisa que eu estou destacando aqui é a questão, e vocês vão entender isso hoje na carta da igreja de Esmirna, que o Apocalipse, no capítulo 1:20, fala de 7 estrelas, que são os 7 anjos, os 7 pastores das 7 candelabros, que são 7 igrejas. Então, veja que existia pastores e existia igrejas. E hoje existe visitas, né? Quem visita o Oriente Médio, a Ásia, visita também as ruínas das igrejas da Ásia Menor. Agora veja que a igreja de Éfeso, ela é a primeira, né? Que era uma igreja balizada, estruturada, doutrinada, ensinada, que Jesus achou a falta do primeiro amor, e onde nós destacamos, né, a necessidade de voltarmos ao primeiro amor, e destacamos também a questão da doutrina dos nicolaítas, que a igreja de Éfeso odiava, que Jesus também odiava o que eles praticavam, que eram os falsos ensinadores que se infiltraram nas igrejas nos seus primórdios, tirando o poder da divindade, da encarnação, morte e ressurreição de Cristo, que é conhecido pelos gnósticos. Agora veja que a igreja de Esmirna, ela é muito interessante, porque não existe nada contra a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna, ela nos traz algumas lições. Versículo 8 de Apocalipse 2.
Olha o que diz a palavra. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Então, a carta foi direcionada ao pastor. Essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Aí olha o que diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes das sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós para serdes postos à prova. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte. Irmãos, olha que coisa tremenda. Quando nós estudamos sobre a igreja de Esmirna, nós aprendemos algumas coisas. Esmirna ficava, só para você entender a questão geográfica, a 65 quilômetros de Éfeso. Por Esmirna, por ela ser uma área de praias, tinha caminho para a Índia e para a Pérsia, para quem ia para Roma. Então, Esmirna era uma terra praiana que dava acesso a Roma, a Pérsia e a Índia. Dentro de Esmirna também, que era um polo muito procurado, porque existia uma escola de medicina e de ciência em geral. Então, veja que em Esmirna tinha conhecimento de medicina e de ciência. E muita gente descia para esses lugares buscar o conhecimento gerado em Esmirna. Agora, existiam outras coisas em Esmirna, que havia ali também o templo do deus Baco, ou Dionísio, que é o deus do vinho. Ele era cultuado, o deus Baco, que era o templo de Dionísio, o deus do vinho, ele era cultuado dentro de Esmirna. Agora, olha que coisa tremenda, meu irmão. Quando Jesus começa a falar com a igreja de Esmirna, ele começa a declarar quem ele é. E ele diz: eu sou o primeiro e o último. É o que ele disse em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou, em Apocalipse 1:8, Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é presente, aquele que era passado e o que há de vir, futuro, o Todo-Poderoso. Você vê que Jesus, ele é o início e o fim. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o início, ele é o presente e ele é o final. Oh glória, aleluia. É muito forte quando você estuda isso dentro do contexto escatológico, porque aqui está a soberania de Deus. Existe algo no Apocalipse, irmãos, que eu amo estudar, que é Apocalipse 13:8. Porque a gente acha que Jesus morreu no ano 33 da era cristã. Só que em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que o Cordeiro morreu
desde a fundação do mundo. E se Jesus morreu desde a fundação do mundo, antes de Deus criar Adão e Eva, o Cordeiro já estava morto na eternidade. Antes de Deus soprar na narina do homem, o Cordeiro já estava morto. Porque se Deus é presciente e onisciente, ele sabia que o homem ia cair. E o antídoto para o pecado do homem já estava preparado antes de Deus criá-lo aqui nessa terra. Aleluia! E aí, meu irmão, quando você tem esse entendimento, e é por isso que o Apocalipse ele revela o céu, ele revela a glória, ele revela a divindade, ele revela o trono, ele revela a Nova Jerusalém, ele revela a nossa habitação eterna. O Apocalipse nos tira dessa dimensão terrena, humana e passageira. Como bem disse a irmã Maria Pereira, o tempo existe para os homens, para Deus não existe tempo. Então veja que para Esmirna Jesus disse: eu sou o primeiro e o último. E ele fala aqui, ó, o que esteve morto e tornou a viver. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus disse, e eu vou dizer aqui, ó, João 10:18. João 10:18. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que meu Pai me mandou fazer. Meu irmão. Meu irmão. Você sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou dar a minha vida e eu vou tornar a tomá-la novamente. Eu fico imaginando o diabo ouvindo isso. Eu vou dar... Irmãos, irmãos, presta atenção no que Hebreus diz. Eu quero ler aqui. Hebreus capítulo 9 e o versículo 17. Jesus disse: eu fui morto, eu vou dar a minha vida, mas eu vou tornar a tomá-la. Jesus disse para Esmirna: eu sou o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Agora veja bem, meu irmão. Qual é a porta da morte? O que leva o homem à morte? É o pecado, sim ou não? A porta da morte é o pecado. Romanos 3:23, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é o quê? A morte. Então, qual é a porta da morte? É o pecado. A porta da morte é o pecado. Agora, meu irmão, se Jesus não teve pecado, como é que ele morreu? Presta atenção no que eu estou dizendo. Se Jesus não teve pecado, por que ele morreu? Ele só pôde morrer diante do que João disse.
Você só consegue entender a morte de Jesus diante do que João disse. Do que João escreveu que Jesus disse. Jesus poderia estar, meu irmão, presta atenção, todo mutilado. Sem pulmão, sem coração, e ele não morreria. Por quê? Porque a porta da morte é o pecado. E em Jesus não teve pecado. Mas existe um mistério que você tem que entender. É o que Jesus disse em João 10:18. Ninguém tem poder de tirar a minha vida, mas eu dou a minha própria vida. Eu dou a minha própria vida. Eu tenho o direito de dá-la e tornar a recebê-la. E foi isso que meu pai mandou eu fazer. Você sabe o que Jesus está dizendo? Você sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou dando a minha vida. Eu estou me entregando voluntariamente à morte. Mas eu vou tornar a tomá-la. Porque a morte não tem poder sobre a minha existência. Porque não existe pecado no meu corpo. Agora, irmãos, por que ele morreu? Hebreus 10, versículo 17. Vamos ler o 16 e o 17. Irmãos, isso aqui é muito forte. Olha o que diz Hebreus, capítulo 9, versículo 16 e 17. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou. Para haver um novo testamento, ou para se ler o testamento de uma pessoa, o que é necessário, meu irmão? O testador tem que morrer. Aquele que deixou o testamento, a herança, precisa morrer. Porque enquanto ele estiver vivo, não existe a entrega da herança. Enquanto o testador, aquele que fez o testamento, está vivo. Então, precisa haver morte para os filhos receberem a herança. Agora, olha o que diz o Hebreus, capítulo 9, 17. Porque um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que ninguém poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Vocês estão entendendo a dimensão da morte de Cristo? Sem a morte dele, não haveria herança para os filhos. Mas porque ele morreu, nós nos tornamos herdeiro do seu governo e do seu reino. Então veja que a morte, Jesus disse para Esmirna, eu sou o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. E essa visão pescador de alma, ele não morreu, ninguém matou ele, ele se entregou. Ele deu a vida para que viesse então um novo testamento. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. É por isso, meu irmão, que Apocalipse 1:18, Jesus vai dizer para João, porque João está atônito vendo Jesus ressurreto. E olha o que Jesus vai dizer para João em Apocalipse 1:18. Vamos ler o 17 e 18, porque novamente ele volta a falar que ele é o primeiro e o último. E ele diz, João, quando eu vi, eu caí sobre os seus pés como morto. Como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive.
Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E eu tenho nas minhas mãos. Agora veja que está no plural, meu irmão. As chaves está no plural, da morte e do inferno. Da morte e do inferno. A morte e o inferno. O que é chave no Apocalipse? É autoridade. O que ele está dizendo? Eu tenho autoridade sobre a morte. Porque eu dei a minha vida e eu tornei a tomá-la. A porta da morte era o pecado, e sobre mim não reinou o pecado. E eu tenho poder sobre a morte, porque a morte não governa a minha existência. Eu dei a minha vida e tornei a tomá-la. Agora, Jesus não tem só a autoridade sobre a morte. Ele diz, eu tenho a autoridade, a chave da morte e do inferno. Do inferno. Porque os demônios não tiveram poder contra o meu corpo. Eu entreguei a minha vida voluntariamente e eu tornei a tomá-la. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a morte e Jesus venceu o inferno inteiro. E glória ao nome de Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia! Oh, glória! O assunto é profundo, meu irmão. O assunto é profundo. Agora veja que a morte dele, ela trouxe a herança, ela trouxe uma nova aliança, um novo testamento. E enquanto ele estivesse vivo, esse testamento não se abriria. Mas porque ele voluntariamente se entregou, nós somos herdeiros de toda a sua conquista. E sobre nós não existe império da morte e do inferno. Aleluia. Aleluia. Sobre nós estamos sobre uma natureza pecaminosa. Mas Romanos 6,14, o apóstolo Paulo disse, olha o que Paulo disse em Romanos 6,14, o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você sabe o que é isso? O pecado não nos escraviza mais. O liberto pelo evangelho, liberto pela graça, ele está dentro do contexto de 1 Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu sou tão livre, tão liberto, que eu não vou me deixar dominar por nada. Porque não é o pecado que me domina, sou eu que domino o pecado. A minha liberdade me dá o direito de escolher ser livre e não ser escravo. Pastor Carlos, me explique, mas eu vou te explicar. A pessoa diz, eu sou livre e faço o que eu quero. Começa a beber, daqui a pouco está fumando maconha, daqui a pouco está cheirando cocaína, daqui a pouco está com uma pedra de crack. O que é isso? É liberdade ou escravidão? E aí eu vou explicar isso espiritualmente. Você pode beber? Pode usar droga? Pode. Por que você não faz? Porque você é livre. O poder de escolha não está nas coisas, está em você. Eu posso, mas eu não quero ser escravo, eu não vou ser dominado por nada. Eu sou livre pelo sangue do Cordeiro. E aquilo que vai entristecer o que habita em mim, não entra dentro de mim. Oh, glória! Oh, glória! E isso é graça. O pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Vocês estão debaixo do favor imerecido. Então, sabe o que a Bíblia está dizendo? Você até pode errar e pecar,
mas você é tão escravo da graça que você vai correr para o sangue de Jesus e vai dizer: Senhor, me limpa, porque eu não quero ser preso, eu não quero ser escravo, eu sou livre pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia! Adorado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia! Agora veja que para Esmirna Jesus disse: eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que estava morto, mas tornei a viver. E aí Jesus vai olhar para a igreja de Esmirna e vai... Algo lindo, meu irmão. Eu acho lindo o que Jesus disse para Esmirna. Porque se você fazer um paralelo entre Esmirna e Laodiceia, você fica assustado. Laodiceia era rica fisicamente, mas pobre espiritualmente. Mas Esmirna, Jesus vai dizer: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas é rico. É rico. Eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E é pobreza em questão financeira. Era uma igreja que não tinha recursos, apesar de estar num lugar de muito comércio e muita riqueza. Você não é rica financeiramente, mas espiritualmente tu és rica. Aleluia! Olha o que Jesus está dizendo. Para mim, tu és rica. E aí Jesus vai falar: e eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. E aqui, meu irmão, existia na igreja primitiva um grupo de judeus que se declaravam judeus e não eram, que eles eram obcecados por sangue de crente. Eram homens da sinagoga de Satanás que queriam matar os crentes fiéis, perseguir os crentes fiéis. E Jesus diz: eu sei quem está perseguindo vocês. Eu sei quem está lutando para declarar o fim de vocês. Eu conheço a tribulação. Eu conheço a riqueza espiritual de vocês. Agora, irmãos, Esmirna, ela fala da igreja perseguida. Não só no primeiro século, mas nos séculos seguintes. Esmirna é a igreja perseguida dos seus primórdios até o ano 313, na conversão de Constantino. E Jesus vai falar algo muito forte para Esmirna. No verso de número 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Então, Jesus fala da perseguição dos salvos. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos a provas, e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, Esmirna, ela foi pastoreada por um dos pais da igreja, chamado Policarpo. E Policarpo morreu em 169 depois de Cristo. E Policarpo, ele foi discípulo de João. Então, Policarpo, ele era os primórdios após a morte do apóstolo João. E Policarpo foi discípulo de João. Olha só, aleluia, glória a Deus. E ele conheceu João, e alguns dizem que ele tinha aproximadamente 17, 18 anos quando ele foi discípulo de João. E ele vai morrer. Ele vai morrer
como pastor da igreja de Esmirna, em 169 depois de Cristo. Agora presta atenção, irmãos. Você sabe como Policarpo morreu? Policarpo morreu queimado. O bispo da igreja de Esmirna, ele foi amarrado numa estaca para ser queimado vivo. E milagrosamente não o tocaram. E aí sabe o que acontece na história de Policarpo, que é um dos mártires da igreja? Diz que quando atearam fogo nele, foi a mesma história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O fogo não destruiu seu corpo. E eles tiveram que transpassá-lo com uma lança. E ele morreu, sendo pastor da igreja de Esmirna. Agora veja que Jesus ele vai falar à igreja de Esmirna o mesmo que ele fala para nós. Não temas as coisas que tens de sofrer. Irmãos, a perseguição religiosa, ela já está acontecendo. E no Brasil existe uma perseguição religiosa acontecendo que ela não está vindo de fora. Porque você ser perseguido por pessoas não crentes é uma maravilha. Mas, infelizmente, os crentes verdadeiros estão sendo perseguidos pelos próprios crentes que já se apostataram da fé. Os crentes que andam em santidade, os cristãos que têm azeite na lamparina, os cristãos que pregam contra o sistema aberto da pecaminosidade, estão sendo perseguidos pelos pastores, pelos obreiros e pelos crentes, porque eles não querem se comprometer com Cristo. E eu digo aos crentes Esmirna, os crentes desta última hora, os crentes dessa última hora precisam estar atentos, alerta, porque Jesus diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas. Não temas as coisas que tens de sofrer. Aí Jesus diz: eis que o diabo está para lançar alguns em prisão dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis a tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Foi a primeira promessa que Jesus fez à igreja de Esmirna. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora veja, irmãos. Jesus diz: não temas as coisas que você tem que sofrer, porque o diabo vai lançar alguns dentre vocês na prisão, para serem posto à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Irmão, Jesus disse algo. Mateus 24, verso 9. Jesus diz: então sereis atribulados. Isso aqui é para a igreja da última hora. E vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar os outros. E se levantarão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Essa palavra, ela está acontecendo. Mas eu queria, irmãos, que essa palavra estivesse cumprindo com uma perseguição do mundo contra a igreja.
das pessoas lá fora contra a igreja, das pessoas não crentes contra a igreja. Mas nós estamos vendo uma perseguição dos líderes religiosos contra aqueles que querem viver em santidade. Nós estamos vendo uma perseguição religiosa de cristãos mornos que vão ser vomitados da boca de Jesus, que se incomodam com aqueles que têm fogo de Deus na vida. E veja, meus irmãos, que para Esmirna, que representa toda a igreja perseguida, desde os seus primórdios até os dias atuais, Jesus diz: não temas. Não temas. Não temas as coisas que vocês vão sofrer. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Vocês serão postos à prova e sereis atribulados. Mas existe uma promessa. Porque a promessa de Jesus não está ligada à terra, meu irmão. Olha o que Jesus está dizendo. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Tem uma geração de crente, meu irmão. Eu sempre digo algo aqui, o pessoal acha que eu faço, se eu for para a cadeia, meu irmão, pelo menos cuide da minha família. Mas eu não vou abrir mão dos meus princípios e valores. Eu prefiro ficar com a presença de Deus. Aleluia. Meu irmão, você acha que você está passando prova? A igreja de Esmirna representa a igreja perseguida. Meu irmão, nós temos milhares de pastores em Cuba, em Havana, que não têm olhos, porque o seu globo ocular foi arrancado quando Fidel Castro implantou o comunismo. Existem pastores em Cuba que viram a família inteira ser colocada em paredão. E os soldados dizendo: negue a Jesus, senão a sua família vai morrer. E esses pastores viram a família ser exterminada por fuzil. Existem pastores em Cuba que não têm os pés, porque os pés apodreceram, necrosaram, porque eles foram obrigados a caminhar em tábuas cheias de pregos enferrujados. E os soldados diziam: negue a Jesus, senão você vai caminhar entre os pregos. Mas eles estão lá hoje como heróis, porque eles não negaram. Eles não negaram. Eles suportaram o que eles tinham que sofrer por amor a Cristo. Existem crentes na Coreia do Norte presos. Vocês viram esses dias que uma menina de 9 anos foi presa porque tinha um exemplar da Bíblia na Coreia do Norte. Tem uma multidão de cristãos dentro de campos de concentração na China fazendo lavagem cerebral para adorar o Partido Comunista Chinês e negar a divindade de Jesus. Existe uma multidão de crentes sendo perseguido por muçulmanos, mortos. Agora, em Moçambique, na África, tem aldeias inteiras sendo destruídas e pastores e famílias e crentes sendo queimadas dentro de igrejas.
Esta é a igreja de Esmirna, que é posta à prova, mas que prefere a coroa da vida do que negar a Jesus. Aleluia. E veja que Jesus fez duas promessas ligadas à mesma coisa. Para Esmirna, Jesus disse no verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Sabe o que Jesus está dizendo? Ao vencedor, o império da morte não vai poder lhe abraçar. O salário do pecado é a morte, meu irmão. E morte não é morte física. Morte é separação eterna de Deus. E Jesus está dizendo a Esmirna, a igreja perseguida, a igreja fiel, a igreja que não se prostra, a igreja que não muda, a igreja que não vende princípios, a igreja santa, a igreja com azeite, a igreja adornada, ataviada. O império da morte eterna não vai abraçar. Vocês não sofrerão o dano da segunda morte, porque vocês habitarão para todo sempre na minha presença. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. A coroa da vida. E não sofrer o dano da segunda morte. É para aqueles que permanecem até o fim. E um dos nossos maiores desafios, irmãos. Veja que para Éfeso Jesus disse: volte ao teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste e arrependa-se. E volte ao teu primeiro amor. Um dos nossos maiores desafios é como nós vamos terminar a nossa caminhada. Aleluia. 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 Irmãos, não é como nós começamos. É como nós terminamos. Que importa. E eu estou vendo muitos. Eu estou vendo muitos. Eu estou dizendo algo que eu estou vivenciando com amigos, pregadores e pastores. Eu estou vivenciando. Muitos naufragando na fé. Muitos se vendendo, mudando seu comportamento, seus valores, seus princípios. Eu estou vendo uma multidão que está ficando pelo caminho. Porque olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para trás. Muitos estão sendo comprados pelo dinheiro, pela maçonaria, pelo poder, pela fama, pela glória das coisas pequenas. Muitos estão se vangloriando como Laodiceia. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Se for para perder a salvação, é melhor ser Esmirna. Jesus disse: eu conheço a tua pobreza, mas para mim tu és rica, porque eu conheço a tua espiritualidade. Veja que para Laodiceia, Jesus disse: tu não sabes que é pobre, nua e desgraçada. Está na Bíblia. Por quê? Porque Laodiceia se vangloriava pela riqueza física. Pela riqueza física, se vangloriava pela estrutura, pelo templo, pela cadeira, pelo microfone, pelo ar-condicionado. E eu estou vendo muitos naufragando.
muitos sendo destruídos pelas coisas dessa terra. Meu irmão, a perseguição, ela é natural. A perseguição, ela é necessária. E eu vou dizer algo aqui, meu irmão. Se você não está incomodando o mundo que você vive, presta atenção. Presta atenção. Se você não está incomodando o mundo que você vive, você precisa rever o cristianismo que você está vivendo. Se você está sendo amado e aplaudido por esta geração, você não está vivendo o evangelho de Cristo. Para os pastores triunfalistas e de prosperidade, o que eu estou falando aqui é um absurdo, mas é a verdade. Se você não está incomodando o mundo que você vive, você precisa rever o cristianismo que você está vivendo. Porque a igreja Maranata, ela está sendo atacada, perseguida. Eu falei no culto do Zoom quinta-feira passada, de domingo, né? Que eu, na semana passada, meu irmão, eu tive que me trancar aqui no escritório para orar. De tamanha opressão, de peso espiritual. O diabo está rondando. O diabo está furioso. Ele não quer que a igreja seja desperta. Então, quem está sendo aplaudido e amado pelo mundo precisa rever o cristianismo que está vivendo. Porque a igreja da última hora, eu estou dizendo o que Jesus disse, meu irmão. O que Jesus disse. Vocês serão odiados. 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 Não é amados, é odiados. Não é aplaudido. Sereis atribulados, os matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se trair e odiar uns aos outros. E se levantarão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Irmãos, eu estou lendo um livro que me despertou a pregar o que eu estou pregando. Eu não vou dizer o nome do autor aqui para não dar ibope. Mas é a visão apostólica do Brasil. Irmãos, igrejas apostólicas no Brasil, não temos igreja com 5 mil, 6 mil, 7 mil membros. E a visão escatológica apostólica, ela é preterista. Ela acha que todo o Apocalipse se cumpriu na igreja primitiva e no ano 70. Agora imagine que nós estamos com uma multidão de apóstolos no Brasil, de apóstolas, que biblicamente o apóstolo, biblicamente é o missionário, é o enviado. Veja que Jesus combateu aqueles que se diziam apóstolos e não eram em Éfeso. A igreja expurgou, tirou os que se declaravam apóstolos e não eram. Agora, presta atenção, o movimento apostólico de 2000 para cá, ele explodiu no Brasil. E as igrejas apostólicas, elas não acreditam no arrebatamento, no juízo de Deus, na ira de Deus, e não acreditam no cumprimento escatológico e profético para esta geração. É uma igreja que só vive a terra. É uma igreja que ama o presente século. É uma igreja que faz o povo vibrar por conquistas humanas e terrenas. Não que isso não esteja dentro do evangelho, mas eu só quero dizer, eu fico analisando de uma forma pastoral e espiritual isso é uma aberração. Você usar a Bíblia para desconstruir aquilo que está na própria palavra. E nós estamos vivendo um tempo em que nossos filhos estão sendo bombardeados, em que esta presente geração
Ela não quer o céu, ela não quer perseguição, ela não quer tribulação, ela não quer entender o mundo espiritual. Os demônios estão lutando. O Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória da cruz de Cristo. É este momento. Então veja que a igreja de Esmirna, ela representa a igreja perseguida em todas as eras, e não só no primeiro século, porque a igreja sempre foi perseguida. Se você estudar a reforma protestante, milhares de crentes foram mortos. Se você estudar a igreja nos 3 primeiros séculos, morreu 5 milhões de cristãos. Nos 3 primeiros séculos de história, até 313, 5 milhões de cristãos morreram. Mas a igreja permaneceu. A igreja não se prostrou. A igreja continuou a propagar o Cristo que morreu e ressuscitou, o que foi morto e está vivo. Ele vai voltar. E ele me prometeu que se eu for fiel até a morte, eu vou receber a coroa da vida. Ele me prometeu que se eu vencer, o império da morte não vai ter domínio sobre a minha alma, porque eu vou reinar e servir a ele por toda a eternidade. Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus! Oh, glória ao nome de Jesus! E você tem que cuidar com o cristianismo que você está vivendo. Nós estamos vivendo esse cristianismo Nutella, que o crente desta geração está em pecado, está se prostituindo, está fazendo um monte de coisa errada e achando que está tudo bem. E quando ele é confrontado pela palavra, quando a palavra arrependimento é pregada, quando a palavra abandono de pecado é pregada, essas pessoas fogem, elas não querem ouvir isso, porque elas querem permanecer no erro da sua carne. Elas amontoam para si, segundo o que Paulo disse, doutores conforme as suas próprias concupiscências. Você sabe o que é isso? Elas amontoam para si aqueles que pregam que sua carne quer ouvir. Elas desviam os ouvidos da verdade, porque elas preferem ouvir fábulas e mentiras. Mas a igreja de Esmirna, ela disse: não temas as provas que há de passar. O diabo vai lançar algum de vocês na prisão para serem provados. Vocês passarão por tribulações, mas ser fiel até a morte. Não tema o que o inimigo possa fazer com a vossa carne, porque a alma de vocês ninguém vai tomar da minha mão. Aleluia! Adorado e engrandecido é o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia, porque o céu é real. Aleluia! Porque ainda existe uma igreja que está sendo perseguida. Existe uma igreja que está sendo perseguida, mas ela não se prostra, ela não para, ela persevera na palavra. Aleluia! Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque ao que vencer, de modo nenhum provará o dano da segunda morte. Aleluia. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero interceder pela sua vida. Aleluia. A luz incomoda as trevas, irmãos. Eu vou repetir: luz incomoda as trevas. Quem está vivendo o evangelho vai incomodar essa geração.
Quem está vivendo o evangelho vai incomodar essa geração. Amanhã nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Pérgamo. Aqueles que suportaram a doutrina de Balaão e que sustentaram a doutrina dos nicolaítas. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Se tiver alguém para Jesus, diga: eu quero. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Se tiver alguém para voltar para Cristo, eu vou esperar 2 minutos e eu vou estar orando por você agora. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se você quer Jesus, diga: eu quero. Quer reconciliar, quer aceitar, quer se render a Jesus, diga: eu quero. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Se tiver alguém para Cristo, diga: eu quero. E nós vamos orar por você agora. Aleluia. Ô glória. Ô glória. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus está te chamando hoje. Jesus está te chamando hoje. Glória a Deus. Eu vou estar orando, irmãos. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde esta palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Você é a igreja Esmirna. A igreja perseguida da última hora, que não vai se vender e não vai se prostrar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, pela tua palavra que nos alimenta. Oh, glória, é a tua palavra. É a tua palavra que nos mantém de pé. É a tua palavra que elimina de nós os venenos das heresias desses últimos dias. Senhor, nós queremos permanecer fiel. Nós queremos declarar o que Paulo declarou: para mim, o viver é Cristo, se eu morrer é lucro. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de perseguições, dias de ataques espirituais. Mas o Senhor conhece a nossa estrutura. É a tua palavra que diz que o Senhor conhece a nossa estrutura. E o Senhor se lembra que nós somos pó. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dá graça para permanecer aos teus pés. Nos dá graça, Senhor, para as coisas dessa vida não serem mais atrativas do que a tua presença, do que a coroa da vida. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dá graça. Oh Deus, nos dá um coração humilde. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrarei descanso para as vossas almas. Tira de nós a soberba, o orgulho, a vaidade, as coisas dessa terra, e nos dá paixão, amor pela tua palavra, pelo céu, pela tua presença. Senhor, renova as forças dos salvos. Oh, Espírito de Deus, renova as forças dos salvos. Renova, Senhor, renova.
É mais um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. A tua vinda é uma realidade para os nossos dias. Desperta o teu povo, Deus. Desperta a tua igreja. Oremando que elebahau e jovederia. Aleluia. Oh, glória. Manifesta o teu poder sobre nós, Pai. E continua falando conosco. Continuas nos dirigindo pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus por mais uma live abençoada. Amanhã nós temos culto no Zoom. E eu quero convidar você que não está congregando, irmão. Se você está congregando, fique onde você está congregando. Nós temos um culto online toda quinta e todo domingo. E você pode participar do culto do Zoom. Se você tiver alguém idoso na casa que não consiga ir ao templo, que não está recebendo assistência da igreja, é importante você colocá-lo no Zoom. Nós temos pessoas que estão com deficiência visual, que participam do Zoom. Muitas pessoas que estão participando. Nós temos pessoas dos Estados Unidos, da Europa. Nós temos pessoas do Japão que volta e meia entram no culto do Zoom. E é o culto mais simples que você vai participar. Mas é carregado da presença de Deus. Então, amanhã nós vamos ter o testemunho, do irmão Marco. O irmão Marco vai estar louvando a Deus, que contou um testemunho que era andarilho da cidade de Criciúma. Vai ter pregação, vai ter louvor. E você é muito bem-vindo a estar conosco no Zoom. É só entrar em contato comigo e nós iremos colocar você no culto do Zoom e vai ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E teremos live amanhã e nós estaremos pregando sobre a igreja de Pérgamo. Amanhã nós vamos falar sobre Pérgamo. Amém? E não deixe de abençoar o projeto Arrependas. E eu quero convidar os irmãos, você que tem ministério de intercessão, de oração, irmãos, ore para Deus levantar mantenedores para o projeto Arrependas. Ore para Deus levantar mantenedores para o projeto Arrependas. Nós precisamos para a África, irmão, nós vamos para a África dia 24, de maio. 24 de maio, daqui a um mês e pouco. Quase 2 meses, Abril e maio. Eu tenho uma despesa lá de $5.000. Ontem o pastor Bernardo passou por aqui, eu vou ver se faço uma live com o pastor Bernardo. Ele me mandou o preço, dos instrumentos, dos materiais de escola. A gente vai visitar 3 províncias. E nós estamos indo para a África, irmãos, porque nós vamos deixar uma base do projeto Arrependa-se lá. Em abril, eu vou estar no dia 20 em São Paulo. O pessoal de Guarulhos que quiserem participar, de São Paulo, quiser participar conosco, nós vamos fazer trabalho de rua e vamos fazer um trabalho em um hotel no sábado à noite, dia 20, em Guarulhos. Provavelmente vai ser no Hotel Ibis. Uns irmãos que nos seguem aqui, que nós já fazemos esses cultos lá em São Paulo e nós queremos mais gente, E eu creio que vai ser uma bênção esse trabalho em Guarulhos. E em São Paulo nós vamos fazer o projeto. Começo do mês agora, nós vamos estar no Espírito Santo. E no final do mês, eu vou estar com o pastor Carlos Vieira em Fortaleza, com o projeto Arrependa-se e o Curados para Curar. Então, assim, mês de abril e maio, nós vamos estar com a agenda carregada do projeto Arrependas. E aí nós temos os missionários, nós temos
programas e rádio, nós temos as pessoas que são assistidas por nós aqui através do trabalho. Então, é muito grande, meus irmãos. A nossa responsabilidade mensal ela é gigantesca. E o propósito é propagar a palavra de Deus. Então, você que pode, se comprometa com esse projeto que é Almas, e eu tenho certeza que a semente na tua sementeira vai multiplicar, e você vai testemunhar, como milhares de pessoas testemunham e testemunharam já, que a sua vida financeira mudou depois que começaram a semear no projeto Arrependas. Então, você deve fazer parte de tudo isso, porque é a obra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Jesus não voltar. Se Jesus voltar, nós vamos participar das bodas do Cordeiro na glória. Ô, glória! Ô, meu irmão, está chegando, irmãos, esse dia. Aleluia! Ô, glória! Eu senti muito forte a presença de Deus. Está muito perto esse dia. Nós nos assentaremos com Abraão. Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é Abraão, meu irmão. Esse aqui é Isaac sendo sacrificado no Moriá. Está muito perto o dia que nós vamos nos assentar com Abraão, Isaac e Jacó nas bodas do Cordeiro. Está muito próximo. Está muito perto. Muito próximo. A qualquer momento nós entraremos na glória. Creia nisso. Alimente isso. Acenda essa chama no seu coração. A qualquer momento nós estaremos na Nova Jerusalém. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe.